Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Juliano chegou e eu quero falar com vocês sobre o tamanho desse reforço. Onde ele pode jogar? O Renato Augusto tá quase e o Roger Guedes foi sondado. É o timão forte no mercado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Como vocês podem ver, estou voltando aos pouquinhos, devagarinho, já consigo falar um pouquinho melhor, ainda não estou 100%, mas fiz mais um esforço para vir gravar esse vídeo aqui, porque já tinha muita gente pedindo uma análise aí sobre o Juliano e desse Corinthians forte no mercado, né? Olhando nomes relevantes para poder tornar o time mais competitivo. A minha luz não tá das melhores, o meu enquadramento também não é o melhor cenário, mas enfim, importante é passar a mensagem aqui. E obrigado por todas as mensagens que vocês têm me mandado. Bom, vamos lá. Juliano. O Juliano eu conheço muito bem. Eu acompanhei ele tanto no Internacional quanto no Grêmio. E trata-se de uma grande contratação. Posso dizer para vocês que é um jogador, bom, a gente já viu nesses primeiros vídeos publicados aí pelas redes sociais do clube, ele é forte como um cavalo, ele tem muita força física e mobilidade. Ele não era tão forte fisicamente, ele adquiriu isso jogando na Europa, especialmente no Fenerbahçe da Turquia. E depois, quando ele retorna ao Grêmio, ele já está diferente, né? Ele já tem uma capacidade física maior. No Inter, ele era um pouquinho mais magrinho e fazia essa função do 10 ou fazia essa função de um meia atacante chegando à frente. Para vocês terem uma ideia, ele foi eleito o melhor jogador daquela Libertadores vencida pelo Inter sem ser titular. Ele entrava nos jogos e resolvia, por isso foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Quando ele volta para o Grêmio, ele volta fazendo várias funções naquele time do Roger Machado. Eu estava até revendo o Grenal do 5-0, em que ele faz o primeiro gol de perna canhota de fora da área, a bola bate na trave e entra, aliás, uma especialidade dele, né? Chutes a média distância com as duas pernas, ele realmente tem essa qualidade. Ele começou o jogo atuando por dentro e caindo pela direita e terminou o jogo sendo um meia esquerda aberto por aquele lado também para cortar para dentro e fazer arremates, combinação de jogadas. É impressionante assim a versatilidade dele. É um jogador que consegue jogar do meio para frente em qualquer posição. Ele consegue jogar de 8, de 10, de 11, ele consegue jogar até aberto pelo lado direito, aberto pelo lado esquerdo, atrás do atacante. No Istambul, que é de onde ele vem, ele estava jogando atrás do atacante. Era um meio atacante mesmo de chegada, porque ele consegue fazer essa função. Curiosamente, naquele time do Roger Machado, nesse Grenal do 5-0 que eu estava vendo, o Grêmio ainda tinha o Douglas e o Luan, os jogadores que o Corinthians conhece muito bem. O Douglas como meia armador, só que a rotação do time era muito intensa. E o Luan era um segundo atacante. O Luan, na verdade, ele e o Pedro Rocha, o time não tinha centroavante, jogavam mais à frente, só que o Luan, naquele auge, né, flutuando, voltando para buscar jogo, inclusive ele faz 2 gols nesse jogo, funcionando muito bem. Os dois têm uma parceria muito boa. Já tem uma foto aí dos dois abraçados, e claro, a torcida espera que não só o Juliano renda ao lado do Luan, mas que o Luan consiga encontrar o seu futebol, né? Ao lado de um cara que ele jogou junto e jogaram muito bem, a parceria foi muito boa. Então assim, o Juliano tem uma vasta experiência no futebol europeu, é um cara muito forte fisicamente, muita qualidade técnica, faz muitos gols, apesar de ser um meia ou um meia atacante, ele é um cara que pisa na área constantemente e quando ele tá fora da área, ele não tem problema nenhum em arrematar e costuma fazer vários gols dessa forma. Tenho certeza que ele vai agregar. Independentemente de quem vier depois, né, Renato Augusto, se vier Paulinho, se vier outro jogador, o Juliano já muda o cenário do meio-campo do Corinthians. Ele é um cara que ele se desloca muito bem, ele é marcador, ele também marca se precisar, ele faz pressão, ele rouba bolas. Cara, assim, é óbvio que a gente está falando de um jogador que vai precisar de uma adaptação, que vai entrar dentro de um esquema, dentro de um contexto de um clube que está se recuperando, que está, enfim, precisando jogar melhor. Claro que ele vai precisar de parceria para isso, né? Mas o Corinthians tem alguns jogadores interessantes.
E aí vai do Silvinho encaixar ele dentro do seu esquema para poder potencializar todas as virtudes que tem o Juliano. E aí eu tenho certeza que por tudo que ele já mostrou nos clubes onde eu vi, especialmente Grêmio Internacional, mas se você pegar os números, ele sai com a torcida querendo ele de volta no Al Nassr, no próprio Fenerbahçe. Ele tem ele deixa um legado, assim, normalmente por onde ele passa, mesmo sem conquistar títulos, que foi o caso do Grêmio, inclusive, a torcida queria ele de volta. Queria porque ele é um cara que, dito pelo Mano Menezes, assim, é um cara que arruma meio campo. Você bota ele ali no meio de campo, parece que abre um clarão, assim, de criatividade, de consistência, porque ele consegue, juntamente com seus companheiros, ele arruma o setor, porque ele vai ocupar os espaços, ele vai fazer a marcação, ele vai fazer a pressão para roubar a bola e ele vai ter a qualidade também, com a visão de jogo que ele tem, para poder encontrar os companheiros, chegar bem à frente. Ele é um cara cerebral e perfeito para o momento. O Corinthians foi muito bem nessa contratação. O que eu posso dizer para vocês é que havia um Grenal por ele. O Grêmio disse que teria saído do negócio, mas talvez pela informação de que ele já estava fechando com o Corinthians, e aí, para não perder, né, a disputa, meio que vaza esse tipo de informação. Mas o Grêmio sim especulou, e o Grêmio tem uma dificuldade, assim, né, nesse momento, sabe que precisa contratar, não é necessariamente a posição mais necessária, embora esteja tentando o Paulinho, mas aí tem a ver a questão do Filipão e tudo mais. Mas o Grêmio se retirou do negócio inicialmente, e o Inter não. O Inter, o que aconteceu foi o seguinte: muitos torcedores do Inter não queriam a volta do Juliano, especialmente porque ele depois jogou no Grêmio, fez parte daquele Grenal do 5-0, deu uma entrevista dizendo que se identificava mais com o Grêmio. Então o torcedor do Inter não estava muito afim do Juliano, mas é óbvio que o dirigente racional entendia como uma necessidade de mercado, né? Pô, o cara tá livre e o Juliano é um jogador que você não pode não procurar, você não pode não tentar, mas tem essas outras questões que a gente sabe que influenciam. Só que o Inter não conseguia pagar o que o Juliano tinha pedido, a não ser se vendesse o Edenilson, que tem uma proposta do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Só que esse negócio não desenrolou ainda. Se abrisse essa folha com a perda do Edenilson, obviamente os caras identificaram que o Juliano seria o melhor substituto para o Edenilson. E, portanto, estavam no aguardo. Só que aí, no meio tempo, o Corinthians foi lá e fichou e fez essa grande contratação. Não tenho informação dos valores, mas como ele tinha pedido, como a proposta inicial do Inter era em torno de R$ 500 mil para ele jogar lá no Colorado, imagino eu que tenha sido, não digo nesses valores ou um pouquinho acima, porque talvez tenha luvas também na medida em que ele estava livre no mercado e você tem essa bonificação pela assinatura do contrato. Então não é um salário baixo, mas, de novo, né, vem dentro daquele molde que a gente já tinha conversado, de que o Corinthians abriu espaço na folha, com jogadores liberados, emprestados e tudo mais, 4 a 5 milhões de reais, e por isso se permitiu investir um pouco mais no futebol para, né, tornar o seu time mais competitivo. Não é necessariamente o setor em que o Corinthians mais precisa, mas é óbvio que esse tipo de jogador você não pode deixar de contratar. E o Renato Augusto segue aquela mesma atualização, né? Ele aguarda, na verdade o Corinthians aguarda que ele consiga a rescisão com o Beijing Guan e a partir dali, pelas informações, ele será jogador do Corinthians. Então, muito próximo da gente ver Giuliano e Renato Augusto nesse meio campo. Muda bastante o quadro, o cenário, e o Corinthians aí se torna muito competitivo para uma temporada que já está na metade, né? Mas enfim, esses jogadores aí, não tenho dúvida que vão acrescentar muito. De novo, né? O Renato e o Juliano, especialmente o Juliano, que chegou agora, só dia 1º de agosto. A gente está próximo aí, né? Estamos na metade do mês de julho já. Quando a gente falava em 1º de agosto, parecia algo tão longe, não, mas daqui 2 semanas o Juliano já poderá jogar. A última partida dele foi no dia 25 de abril, então ele vai passar por um recondicionamento físico e ritmo de jogo. Mas em seguida já vai estrear com a camisa do Timão. E o Renato Augusto tem essa questão de estar parado há muito tempo, mas ele está desenvolvendo fisicamente lá no Rio de Janeiro,
com toda uma preparação especial. Claro que tem a ver com... Vai depender também, né, da preparação do clube, condicionamento dentro do clube, dos treinamentos, tudo mais para ele poder jogar. Então isso, nas próximas semanas aí, eu acho que a gente vai ter isso resolvido. E para fechar, o Roger Guedes, informação mais uma do meu grande amigo Samir Carvalho, de que o Corinthians está tentando também o Roger Guedes, que está no Brasil e tem uma situação um pouco parecida com a do Renato Augusto. Ele precisa da liberação com o Shandong Luneng, ele tem contrato até o fim de 2022, até o fim do ano que vem, mas conseguindo a liberação, ele poderá acertar com qualquer outro clube. Ele sinalizou positivamente em defender o Corinthians, atuou já pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro e tem 24 anos só e viu como uma possibilidade muito interessante dele defender o Corinthians, pela vitrine e tudo mais, ainda mais pelo time que o Corinthians está montando, né? O jogador olha muito isso, olha o projeto, olha a parceria, olha a perspectiva. O Roger Guedes é um cara muito jovem, que pode jogar de 9, ele não é necessariamente um 9, mas ele pode jogar como o cara do comando de ataque, com a mobilidade que ele tem, mas ele é um ponta, e um ponta de muita qualidade, fez muitos gols no Atlético antes de ser negociado para a China, e poxa vida, também aumenta bastante o patamar da equipe do meio para frente e seria uma grande contratação. O problema é que os valores envolvidos, né, com o Roger Guedes, ele ganha aqueles salários de 2 a 3 milhões de reais por mês. Obviamente ele sabe que para jogar no Brasil ele vai ter que diminuir essa pedida salarial. Agora, saber, né, se não vai ter outro clube para fazer uma concorrência ao Corinthians pagando mais, seja não digo na primeira linha da Europa, não sei se ele tem mercado para isso, mas num clube europeu, leste europeu, ou mesmo aqui no Brasil, né, quando a gente pensa, né, o Palmeiras, Flamengo, que tem um poder de investimento maior, será que eles não vão entrar para concorrer com o Corinthians nesse aspecto? Bom, se o Corinthians conseguir pagar valores e pelo visto o Corinthians está disposto a investir salários altos, eu acho que vai oferecer para ele uma boa quantia para poder fechar com o Roger Guedes. Seria uma grande contratação, mas essa ainda está um pouco mais distante. A do Renato está quase e a do Juliano, bom, essa já está concretizada, ele já chegou. O Paulinho está cada vez mais distante, né? Mas isso o torcedor já sabe, né? Acho que ele não vai fechar com o Grêmio também. Ele está esperando realmente uma proposta da Europa, então essa deu uma esfriada de verdade. O que vocês acharam de todas essas notícias, de tudo isso? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima assim que possível. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.